Bem-vindos a mais uma jornada misteriosa pela icônica Route 66. Hoje vamos explorar uma história que vai fazer você pensar duas vezes antes de seguir por estradas desertas. Em um vilarejo esquecido pelo tempo, chamado Amboy, uma jovem fotógrafa chamada Ana se depara com segredos sombrios que estão enterrados nas areias do deserto. À medida que ela investiga, começa a sentir a presença de almas perdidas, cujas histórias estão ligadas a desaparecimentos inexplicáveis. Prepare-se para uma viagem de suspense e descoberta, onde o passado e o presente se entrelaçam, revelando que algumas histórias nunca realmente acabam. Fique comigo enquanto desvendamos o mistério da estrada de Route 66. Era uma noite fria de outono em Santa Mônica, Califórnia. Ana, uma jovem fotógrafa em busca de histórias e imagens que capturassem a essência da famosa Route 66, decidiu fazer uma viagem pela estrada icônica. Com sua câmera sempre a tiracolo, ela sonhava em registrar não apenas as paisagens, mas também as histórias ocultas que permeavam cada cidade e vilarejo. O primeiro destino de Ana era Amboy, um pequeno vilarejo conhecido por seu motel vintage e uma atmosfera nostálgica, marcada pela passagem do tempo. Ao chegar, ela sentiu uma mistura de excitação e estranheza. O vilarejo parecia ter parado no tempo, com casas antigas e uma deserta loja de conveniência que ainda vendia lembranças da rota. Porém, havia uma sombra sobre Amboy, um mistério que pairava sobre seus habitantes. Logo após se instalar no Motel Royce, um lugar que exalava um charme rústico, Ana começou a explorar. As paredes do motel estavam cobertas de fotografias antigas, mostrando viajantes que tinham passado por ali nas décadas passadas. Ao caminhar pelo pátio, ela se deparou com um idoso sentado na soleira da porta de uma das casas vizinhas. Curiosa, decidiu perguntar sobre o vilarejo. "Boa noite, senhor. Você pode me contar um pouco sobre Amboy?" Ana iniciou, tentando quebrar o gelo. O homem, de cabelos brancos e rosto enrugado, olhou-a com uma expressão grave. "Amboy tem suas histórias, minha jovem, mas algumas delas não são para serem lembradas. É melhor você ir embora antes que a noite chegue." Ana sentiu um frio na espinha, mas a curiosidade era mais forte que o medo. "O que você quer dizer?" insistiu. Ele hesitou, olhando ao redor como se temesse que alguém pudesse ouvi-lo. "Pessoas desapareceram aqui. Muitas almas perdidas nesta estrada." Sua voz era baixa e arrastada. "Não se deve falar sobre isso." Intrigada, Ana decidiu que precisava investigar. Após algumas horas de fotografias e caminhadas, a escuridão começou a se instalar. Ao voltar para o motel, notou que a cidade estava estranhamente silenciosa. A única coisa que quebrava o silêncio era o farfalhar das folhas. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Ana ouviu sussurros vindos do exterior. Ouvindo uma melodia quase hipnótica, decidiu investigar. Armou-se com sua câmera e saiu do quarto. As vozes a levaram até um campo aberto, onde viu sombras se movendo entre os arbustos. Aproximou-se cautelosamente, mas quando estava a poucos passos, tudo ficou em silêncio. O coração de Ana batia acelerado e a atmosfera parecia densa. O que era aquele som? O que tinha atraído sua atenção? Sentindo que estava prestes a descobrir algo importante, decidiu continuar. Na manhã seguinte, Ana despertou com uma sensação de urgência. Determinada a desvendar o mistério, decidiu explorar os arredores. Durante sua caminhada, encontrou uma antiga estrada de terra que se desdobrava para o interior do deserto. Ignorando os avisos do idoso, seguiu em frente. A cada passo, o clima mudava. A luz do sol parecia se esmaecer, e um vento frio soprou, trazendo um pressentimento de que algo não estava certo. O deserto era desolador, mas a beleza crua da paisagem a fascinava. Ao longe, avistou um carro enferrujado,
parcialmente enterrado na areia. Aproximou-se, intrigada, e ao chegar mais perto, notou que havia algo dentro. Com um misto de curiosidade e apreensão, abriu a porta. Dentro, encontrou uma câmera antiga, coberta de poeira, mas ainda intacta. Ao ligá-la, a tela piscou e imagens começaram a aparecer. Para seu horror, as fotos mostravam pessoas, muitas delas desaparecidas ao longo dos anos. O último clique foi de uma mulher que parecia com Ana. O pânico tomou conta dela, e o desespero fez seu coração disparar. Sem saber o que fazer, correu de volta à estrada, mas as sombras pareciam se aproximar, quase como se quisessem acompanhá-la. Quando finalmente chegou ao vilarejo, Ana estava ofegante e em choque. A atmosfera pesada de Amboy parecia mais opressora agora. Ela decidiu deixar a cidade. Imediatamente, mas ao entrar no carro, percebeu que o motor não pegava. A sensação de desespero aumentou e, sentindo-se completamente impotente, decidiu pedir ajuda a um dos moradores. Com a adrenalina correndo em suas veias, ela bateu na porta da casa do idoso. Ele a recebeu com um olhar sério e preocupado. "O que você fez, menina?" Ele perguntou, sua voz tremendo levemente. "Você não deveria ter mexido com o que estava enterrado." Ana tentou explicar, mas antes que pudesse terminar, ele a interrompeu. "Você precisa ir embora antes que seja tarde demais. A estrada não perdoa. E aqueles que foram levados? Bem, eles não estão realmente mortos." As palavras dele a deixaram ainda mais confusa e assustada. O que ele queria dizer com isso? Com a ajuda do homem, conseguiram empurrar o carro e fazê-lo pegar. Assim que ligou o motor, a estrada parecia se iluminar, mas as sombras ainda dançavam ao seu redor. No entanto, quando Ana começou a dirigir, percebeu que as paisagens estavam mudando. As árvores pareciam se curvar para ela, e as sombras continuavam a persegui-la, mesmo enquanto ela acelerava. A cada curva, sentia que algo estava prestes a acontecer. E de repente, o carro começou a falhar. O motor emitia ruídos estranhos e, em um instante, parou completamente. O desespero tomou conta dela novamente. Sozinha no meio do deserto, ela sabia que precisava agir rápido. Desesperada, Ana saiu do carro e começou a andar, procurando ajuda. Em meio à vastidão do deserto, avistou uma pequena construção ao longe. Sem pensar duas vezes, começou a correr em direção a ela. O sol começava a se pôr e a escuridão se aproximava rapidamente. Ao chegar à construção, viu que era uma antiga estação de serviço, abandonada há anos. A porta estava entreaberta e Ana entrou, esperando encontrar algum sinal de vida. O interior era escuro e coberto de poeira, mas havia um rádio antigo em uma mesa. Com a esperança de conseguir ajuda, tentou ligá-lo, mas estava quebrado. Foi então que ela ouviu um barulho atrás dela. Virando-se rapidamente, viu uma figura encapuzada parada na entrada. "Você não deveria estar aqui", a voz sussurrou, ecoando na escuridão. Ana congelou, o medo a paralisou. A figura se aproximou e ela notou que seu rosto estava coberto. A estranheza da situação aumentou e Ana começou a recuar. "Quem é você? O que você quer?" Ela perguntou, sua voz tremendo. "Sou apenas uma guardiã das almas que vagam por esta estrada. Você invadiu o que não deveria. Agora, elas estão atrás de você." Os olhos de Ana se arregalaram. O que estava acontecendo? Sem esperar mais, ela se virou e saiu correndo da estação de serviço. O desespero a guiava, e a única coisa que ela queria era escapar daquele lugar. Ao sair, viu que a estrada estava envolta em uma névoa densa, e as sombras se moviam rapidamente ao seu redor.
Cada passo que dava parecia mais difícil, como se a própria estrada estivesse tentando segurá-la. O medo a consumia, mas ela se lembrava das histórias que ouvira sobre aquelas almas perdidas. Não queria se tornar mais uma delas. Finalmente, Ana avistou uma luz ao longe. Era um carro se aproximando. Com todas as suas forças, acenou freneticamente. Para sua sorte, o veículo parou. Era um casal que viajava pela Route 66 e decidiram ajudá-la. O que aconteceu? Você está bem? A mulher perguntou preocupada. Ana, sem tempo a perder, pulou para dentro do carro e pediu que partissem imediatamente. Enquanto o motorista acelerava, ela olhou para trás e viu as sombras se dissipando lentamente, como se a estrada finalmente a deixasse ir. Quando o carro desapareceu no horizonte, Ana sentiu uma onda de alívio. Contudo, a sensação de que algo a seguia nunca a abandonou. Mesmo ao retornar a Santa Mônica, cada clique de sua câmera parecia ecoar os sussurros da estrada. E assim, a história de Ana se tornaria parte do mistério da Route 66. Embora tivesse escapado de Amboy, as lembranças e os segredos daquela estrada a acompanhariam para sempre, como um lembrete de que algumas histórias nunca devem ser esquecidas. E assim, a história de Ana se entrelaça com os mistérios da Route 66, uma estrada que carrega não apenas belas paisagens, mas também segredos que desafiam o tempo. Apesar de ter escapado de Amboy, as memórias e os sussurros das almas perdidas a acompanharão para sempre. Se você gostou dessa viagem ao desconhecido, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. E lembre-se, em cada curva da estrada, pode haver uma nova história esperando para ser descoberta. Até a próxima aventura!